voltando para casa depois de um dia cansativo de trabalho. E para chegar na sua casa você precisa passar numa viela que não tem iluminação. No dia anterior, você escutou da vizinhança que alguém foi assaltado nesse mesmo local, próximo desse horário que você pretende passar. Nesse momento, você começa a ter alguns pensamentos sobre algumas possibilidades, né? O que aconteceu na noite anterior poderá acontecer com você também, né? Então, o seu coração acelera, você fica apreensivo, preocupado e decide não ir naquele caminho. Os pensamentos que você teve, a preocupação, a lembrança do episódio ocorrido e as reações fisiológicas te precaveram de uma possibilidade, de uma possível ameaça com antecipação. A ansiedade é uma característica de sucesso da espécie humana, porque ela tem a capacidade de nos preparar para enfrentar um perigo que está por vir. Esse sentimento, essa emoção, ela é considerada um estado emocional vago, geralmente desagradável, que causa tensão, preocupação e tem algumas reações fisiológicas, como palpitações, dores no peito, dor de cabeça, batimentos cardíacos acelerados, sudorese, entre outros. Apesar da sua proximidade com o medo, é muito importante a gente saber distinguir o que é. A ansiedade está voltada para o futuro. Ela não possui objetivos muito claros, geralmente estão ligados, conectadas à preocupação, o que gera uma hipervigilância. Como eu falei, representa um sinal de alerta. Já o medo, ele é um estado básico, um estado emocional básico, né, voltado para a nossa sobrevivência. Digamos que você esteja voltando do trabalho e você passe por essa viela que não tem iluminação. Você não escutou nada na noite anterior de que alguém da vizinhança foi assaltado naquele local, né? Você não percebe, está distraído, escutando uma música, fone de ouvido, e você é abordado por alguém armado. Naquele momento, você tem uma reação, né? Esse é o seu mecanismo de estresse que te prepara para uma luta e fuga. Então você não pensa no que você fará, simplesmente você reage, isso é seu instinto de sobrevivência. Então ou você reage indo para cima do assaltante, ou você entrega todos os seus pertences, ou você paralisa. Dependendo do risco que você está, do risco real que você está, o seu corpo reage de uma maneira. Voltando a falar da ansiedade, quando ela é em excesso, ela pode ativar alguns elementos de vulnerabilidade, o que altera a percepção do indivíduo de compreensão e intensidade daquele dano, daquele risco. E esse é o motivo, esse é o fator que pode fazer com que uma pessoa paralise. O que difere essa ansiedade natural e necessária para uma ansiedade patológica, uma ansiedade em excesso, é essa capacidade de alterar a percepção da pessoa, a intensidade, ou fazendo com que ela paralise, ou com como ela se comporte de uma maneira inapropriada. A preocupação em excesso causa um prejuízo funcional, né? Então você se sente cansado, fadigado, você tem dificuldades de concentração, dificuldades para dormir, então repor a energia para você é muito difícil. Eu já falei umas 2 ou 3 vezes de preocupação, né? Pois é, gente, a preocupação é o maior vilão, pois conforme os sintomas fisiológicos vão aumentando, o nosso psicológico entra num estado de tensão, o que causa um fluxo, um aumento no fluxo de pensamentos, o que geralmente são pensamentos negativos. Então, o problema está aí, porque ao invés da ansiedade te preparar, te mover para frente, ela trava, ela paralisa o indivíduo. Só para deixar claro, o uso de medicamentos isoladamente de um processo terapêutico com um fim curativo, sinto informar que ele não traz de volta alguns traços de personalidade que você nunca teve. O medicamento ele tem a função de restituir o indivíduo a um estado pré-mórbido. É um ajustamento, um instrumento capaz de auxiliar, é importante frisar, auxiliar o indivíduo a sair daquele sofrimento. Claro que eu não me oponho ao uso de medicação. O que eu me oponho é essa venda, essa divulgação errônea de que o medicamento poderá dar uma vida produtiva a alguém. E isso não é verdade. Existem algumas técnicas,
como a técnica de relaxamento, então seja meditação ou técnica de respiração. Eu não vou me aprofundar aqui, até porque eu não sou profissional dessa área, tá? Então, quem tiver interesse, pesquisa na internet essa nomenclatura que vocês vão encontrar muita informação, tá bom? E claro, psicoterapia, tá? As pessoas me abordam e me perguntam como eliminar a ansiedade. Bom, em primeiro lugar, eliminar a ansiedade não é saudável. É de extrema importância que haja um acompanhamento terapêutico, né, para os indivíduos, para que seja criado mecanismos de enfrentamentos e também de conscientização do evento que está causando essa ansiedade em excesso. A principal função do terapeuta é de educar o seu paciente. Então, criando estratégias, criando possibilidades em conjunto. Uma ferramenta muito bacana, uma ferramenta que eu gosto é o autogerenciamento. Então, você convida o paciente a fazer um autogerenciamento dos seus episódios de ansiedade. E com isso você consegue corrigir algumas distorções cognitivas que são fatores que facilitam ou contribuem para essa ansiedade em ensinar o paciente a aceitar e a compreender que não é o acontecimento que gera ansiedade, e sim a interpretação dele, ou seja, como eu falei no comecinho, a percepção que esse indivíduo tem sobre o evento que está por vir. E isso leva o indivíduo a administrar a sua ansiedade. Então lembra, eliminar a ansiedade não é saudável. Para quem tem uma ansiedade excessiva, é importante levar o paciente a administrar essa sua ansiedade. E isso com certeza evitará mais crises. Essa capacidade que nós temos de organizar, planejar, de preparar o futuro, ela é vital para a nossa vida. Não permita que este excesso paralise os seus sonhos, que atrapalhe a sua qualidade de vida. Não permita que essa preocupação em excesso te limite. Procure um psicólogo.